Meu nome é Paulo Nolasco, sou graduado em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal de Ouro Preto e atualmente atuo como mestrando em Biotecnologia no programa de pós-graduação do NUPEB, também pela Universidade Federal de Ouro Preto. Este vídeo ele é uma breve elucidação acerca do meu último trabalho de iniciação científica desenvolvido no Laboratório de Biologia Celular e Molecular da UFOP, sob orientação do professor Dr. Aureliano Clare da Cunha. O nosso trabalho ele foi intitulado de potencial uso de leveduras isoladas de dornas de fermentação de cachaça para a fabricação de vinhos. E esse projeto também foi financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG. Bom, antes de tudo, precisamos falar um pouco sobre a história do vinho. Apesar das primeiras evidências de produção intencional do vinho, isso que inclui o cultivo de videiras da espécie Vitis viníferas, serem datadas de aproximadamente 5.000 anos antes de Cristo, atribui-se que as primeiras práticas de vinificação elas se estendem desde o início do período neolítico, acompanhando o surgimento da Revolução Agrícola, de aproximadamente 8.000 anos antes de Cristo. Já no Brasil, os primeiros registros de videiras vitiviníferas e consigo as primeiras produções de vinho acompanham a chegada dos portugueses no período colonial no século XVI. Desde então, o setor vem se desenvolvendo no Brasil, onde atualmente encontra-se em franca expansão, como aponta o levantamento de 2019, que estima aproximadamente 76.000 hectares de terra destinada para a produção de vinho, dividida em 3 macro-regiões distintas de produção. Mas afinal, o que é o vinho? No Brasil, segundo o disposto na Lei nº 7.678, de 8 de novembro de 1988, o vinho é a bebida obtida pela fermentação alcoólica do moço simples de uva sã, fresca e madura, tendo seus padrões de identidade e qualidade dispostos na Instrução Normativa número 48 do MAPA. Portanto, podemos dizer que uma das principais etapas do processo produtivo do vinho é a fermentação alcoólica. Fermentação alcoólica que já foi descrita por Louis Pasteur no século XIX como um processo biológico de transformação química dos açúcares fermentescíveis do mosto, no caso a frutose e a glicose, em etanol e CO2. Entretanto, atualmente, sabe-se que a fermentação alcoólica ela cumpre outras funções muito além do que a simples produção de etanol. Principalmente tratando de bebidas fermentadas, como a cachaça e o vinho, esta apresenta função secundária fundamental nas questões sensoriais da bebida, como cor, sabor, aroma e textura. E essa influência está ligada à síntese de metabólitos secundários ao longo da fermentação, como os álcoois superiores, ésteres e glicerol. Sabendo então da importância das características fisiológicas e metabólicas das leveduras inoculadas na etapa de fermentação alcoólica, atualmente utiliza-se, em grande medida, de leveduras selecionadas que têm as suas características fenotípicas e genéticas já mapeadas industrialmente e assim garantindo um processo estável e padronizado em questões qualitativas como sabor, aroma e cor e questões tecnológicas como a produção de etanol e o comportamento de floculação ao longo da fermentação, por exemplo. Apesar de ainda existirem indústrias que produzem vinhos com leveduras selvagens naturalmente presentes no ambiente. De acordo com a literatura, apesar da composição do vinho apresentar como componentes principais, em termos de peso por volume, a água e o etanol, sabe-se atualmente que, em termos sensoriais, qualitativos, os componentes mais importantes são os descritos ao lado do gráfico, como os álcoois superiores, os polifenóis, os ésteres e os compostos carbonílicos. Estes que são diretamente influenciados, como citado anteriormente, pelas características fisiológicas e metabólicas das leveduras, mas também são influenciados por outros fatores, como chamado no mundo dos vinhos terroir, que é a junção da variação da composição de solos de cultivo, climas distintos de cultivo e técnicas de manejo, também a variedade da uva e o processo produtivo utilizado para a produção do vinho em questão. Mas por que leveduras isoladas de dorna de fermentação de cachaça? Bom, além do fato da cachaça ser reconhecida como patrimônio nacional brasileiro e apresentar produções em diversas regiões do Brasil, dentro do processo produtivo da cachaça, as leveduras elas são submetidas a diversas condições de estresse, como alta concentração de açúcares, ou seja, alta osmolaridade, a variação de temperatura no processo, variação de pH e a competição microbiana.
Isso faz com que essas leveduras elas apresentem alta diversidade de linhagens e serem características por apresentarem grande resistência a condições de estresse físico-químicos e físicos, por exemplo. Portanto, dados os parâmetros físico-químicos ideais para a fermentação alcoólica do moço de uva, de acordo com a literatura, o objetivo geral do nosso trabalho foi avaliar o potencial uso de leveduras isoladas de dorna de fermentação de cachaça para a fabricação de vinhos. A seleção foi composta por 217 linhagens distintas de leveduras isoladas de dorna de fermentação de cachaça do Brasil inteiro, pertencentes à coleção do LBCM, e essas leveduras foram então expostas a diferentes testes. A princípio, foram 2 testes de avaliação de crescimento de diferentes fontes de carbono, no caso, frutose, sacarose e glicose. Posteriormente, foi avaliado a resistência a condições de estresse, com diferentes valores de pH, temperatura, concentração de dióxido de enxofre, concentração de açúcares e etanol. Também foi avaliado a capacidade de produção de compostos aromáticos, como ésteres e álcoois superiores e H2S. E, por fim, a capacidade de floculação e de fermentação em tubo de Duhan. Ao final do screening, das 217 cepas da coleção LBCM isoladas de dornas de fermentação de cachaça, chegamos a um total de 4 linhagens com alto potencial biotecnológico de produção de vinho, em especial vinho tinto, devido às condições de temperatura e pH submetidas às cepas. Bom, como pode ser observado no gráfico de barras, todas as 4 cepas apresentaram bom padrão fenotípico, um padrão de alta resistência às condições de estresse testada, alta produção de compostos aromáticos, baixa produção de H2S e capacidade de fermentar frutose. Com isso, chegamos a 4 linhagens de Saccharomyces cerevisiae com potencial uso na produção de vinhos, fato que expande a possibilidade de aplicação de leveduras da ecologia nacional para a produção de diversos vinhos e derivados. Obrigado, LBCM, DEAL, Universidade Federal de Ouro Preto e FABEMIG.